Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago e hoje é dia de curiosidades bíblicas. Como vocês podem estar lendo aí no título do vídeo, vocês já devem imaginar, já sabem qual é o título que venceu a enquete. Desde antemão, quero te agradecer a todos que votaram, a todos que participaram. Muito obrigado mesmo por essa força e por essa ajuda. A galera que votou no outro tema, não se preocupe, que semana que vem eu prometo estar fazendo um vídeo abordando essa questão da morte de Cristo ali na cruz. Vou trazer detalhe por detalhe o que é verdade, o que é mito. Pode deixar que eu vou trazer, tá bom? Mas hoje vamos estar abordando esse tema aí que é muito delicado. Então fique até o final do vídeo para que você possa entender de fato esse assunto e não sair com nenhuma dúvida, tá bom? Mas antes, aquele recadinho, não esqueça de curtir, compartilhar, enviar para os seus amigos esse vídeo, porque isso me ajuda demais, me ajuda muito. Valeu? Dito isso, seja bem-vindo ao Atos 2. E agora entrando no assunto, vamos em primeiro lugar tratar aqui uma coisa. Pecado é pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Vamos começar a partir desse princípio. Nem a Bíblia coloca o suicídio como o pior dos pecados ou como um pecado diferente, não. Deus sempre enxergou o pecado como pecado. As consequências são diferentes, mas para Deus, pecado é pecado. Então não vamos colocar o suicídio aqui em uma categoria, em uma posição, sendo que nem a palavra de Deus coloca o suicídio assim. É pecado? É. Mas não vamos inventar coisas aqui. Suicídio é pecado como qualquer outro. Outra coisa também, é importante saber que essa questão do suicídio não ter perdão, ou ser pior dos pecados, isso começou a ser divulgado lá nos tempos medievais, na Igreja Católica, quando ela dominava. A Igreja Católica espalhou isso e veio contando essa história até os dias de hoje. E se nós olharmos até mesmo alguns filmes de Hollywood, nós vamos ver isso sendo retratado até em algumas obras aí literárias, algumas obras de filmes e coisa da cultura pop e coisa tal. Então é algo muito popular mesmo. Mas o que a Bíblia diz a respeito do suicídio? Realmente não tem perdão? Quem se suicida, ele vai direto para o inferno? Vamos estar abordando isso aqui hoje. O que dá força a esse pensamento, a essa corrente de pensamento em que o suicida vai direto para o inferno, é a questão que a pessoa não se arrepende após o ato, não deu tempo dela se arrepender. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque nós não somos salvos pelas obras. Não é mediante as obras que nós somos salvos, é mediante a fé. E outra, o que pagou o nosso pecado foi o sacrifício de Cristo naquela cruz. E logo, não é o nosso arrependimento. Nós nos arrependemos para ter uma comunhão com Cristo. Mas isso não é o fato determinante que nos justifica. O que nos justifica é o sacrifício de Cristo na cruz. Se nós dependemos de cada pecado perdoado para irmos para o céu, ninguém seria salvo. Tantos pecados que nós cometemos diariamente e que nós não se arrependemos ou que nem sabemos ali que cometemos o pecado. Não estou dizendo que nós não devemos nos arrepender do pecado. Só estou dizendo que a causa de sermos salvos é a fé em Cristo, não esse arrependimento em si de cada pecado. Nós somos pecadores e Deus sabe que nós somos falhos. A Bíblia fala que aquele que não faz que sabe fazer o bem e não faz já comete pecado. Enfim, poderia entrar aqui do que é pecado e que não é, mas os pecados são inúmeros e é impossível que uma pessoa viva hoje sem pecar. Sem falar aqueles pecadinhos de estimação, já viu? Que é aquele processo que a pessoa precisa ser liberta, que ela ainda sabe que é errado, mas ela tem aquela falha. Então, e por isso, cara, ninguém seria salvo. Por isso que a Bíblia fala que não é segundo as obras, é segundo a fé. E onde eu busco isso? E que base eu tenho isso na Bíblia? Vamos ler lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a fé é em Cristo Jesus, é através da graça que somos salvos. Mas alguns vão dizer assim: ah, Tiago, mas quem destrói o templo do Senhor também será destruído, Deus o destruirá. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Nesse caso aqui, Paulo está falando da igreja em conjunto. Quem destruirá o templo, a igreja, mas sim com o todo. Aquele que se levantar contra a igreja do Senhor, aquele que se levantar contra os eleitos do Senhor, esse Deus o destruirá. Tá entendido? E para nós fecharmos esse assunto, qual é o único pecado na Bíblia que não tem perdão? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. O único pecado que a Bíblia fala que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo e não suicídio. Lembrando, suicídio é um pecado como qualquer outro. Para Deus não existe pecadinho, pecadão. O único pecado que ele não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E essa questão de porque não dá tempo de se arrepender, lembra que nós somos salvos pela graça, pela fé mediante em Cristo Jesus, que foi o sacrifício de Jesus naquela cruz que pagou todo o nosso pecado, tá certo? Então não é correto afirmar que todo suicida vai direto para o inferno. Isso nós não temos bases bíblicas para afirmar tal pensamento. É isso aí, eu espero que tenham gostado. Se concordam ou discordam, deixa seus comentários aqui se faltou alguma coisa. Então é isso aí, comenta aí no vídeo, não esqueça de deixar seu like, deixar sua opinião se quiser. E muito obrigado aí pela ajuda, pela força e tamo junto.